Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos continuar agora com nossos estudos sobre Getúlio Vargas, que a gente iniciou essa era Vargas em 1930, quando Getúlio Vargas subiu ao poder por meio de um golpe de Estado em eleições fraudulentas, onde ele tomou posse no lugar de Júlio Prestes. Vimos também sobre a Revolução de 1932 em São Paulo, a Revolução Constitucionalista. Vimos sobre a Constituição de 1934, que Getúlio Vargas promulgou, e agora a gente vai ver Getúlio Vargas em uma nova fase, onde ele implanta uma ditadura com o nome de Estado Novo, em 1938, e acabar o seu mandato. Então, ele faz um novo decreto em 1937, onde dá plenos poderes ao presidente permanecer na presidência por um longo tempo, sem novas eleições. E assim ele vai ficar até 1945. Então, nós vamos estudar agora este período do Estado Novo. A Constituição de 1934 determinava que o mandato do presidente seria de 4 anos, sem possibilidade de recorrer à eleição. O Estado Novo foi uma das fases do período que Getúlio Vargas esteve na presidência do Brasil. Essa foi a fase ditatorial do seu governo e estendeu-se de 1937 a 1945, tendo como grandes marcas a censura e a repressão dos grupos de opositores. Tudo porque o mandato presidencial de Getúlio Vargas terminava em 1938. Porém, em 1937, os aliados de Vargas afirmaram ter descoberto um plano dos opositores do governo que promovia incêndios em prédios públicos, saques, atentados contra autoridades e uma greve geral. Então, essa ditadura foi iniciada por meio de autogolpe que aconteceu com a divulgação do Plano Cohen, e só se encerrou quando os militares forçaram Vargas a renunciar em 1945. O Plano Cohen. Getúlio Vargas utilizou-se da divulgação do Plano Cohen como estratégia para implantar o regime autoritário. O Plano Cohen foi divulgado em setembro de 1937 e consistia em um documento falso que falava sobre uma revolta comunista em preparação no país. Este documento falso acabou sendo explorado pelo governo para criar um clima de pânico no país em outubro. Direitos constitucionais foram suspensos e em novembro veio o golpe. Em 10 de novembro, tropas do exército cercaram o Congresso, uma constituição autoritária foi outorgada, ou seja, imposta, e Vargas anulou a eleição presidencial que aconteceria em 1938. A ditadura do Estado Novo começou no dia 10 de novembro de 1937, com um golpe liderado pelo próprio Getúlio, com o apoio de importantes lideranças políticas e militares. Ao lado, vocês podem observar um jornal do Diário Carioca do dia 11 de novembro de 1937, um dia após a implantação do Estado Novo. Esse jornal, de 16 páginas, custou R$20, que era o dinheiro que estava valendo naquela época. Esses eventos deram início à ditadura varguista, conhecida como Estado Novo. O golpe que aconteceu no Brasil foi apoiado por muitos parlamentares e teve apoio crucial de elementos da sociedade civil e das Forças Armadas. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República, observar as suas leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar a união, a integridade e a independência.
A partir de 1937, o governo ditatorial de Vargas elaborou uma nova Constituição que extinguiu os partidos políticos, acabou com a liberdade de imprensa, decretou o fim da autonomia dos estados e possibilitou que o presidente governasse com leis impostas. Os decretos-lei. Também foram suspensas as eleições, proibida as greves e qualquer tipo de manifestação contrária ao governo. A primeira ditadura no Brasil, período que ficou conhecido como Estado Novo. Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime constitucional perdeu o seu valor prático, subsistindo apenas sua abstração. A cerimônia, realizada em 27 de novembro de 37, comemorava a instalação do Estado Novo. Representando o espírito centralizador do regime, as bandeiras de todos os estados foram queimadas no altar da pátria. Abolimos as bandeiras e escudos estaduais e municipais, os hinos regionais e os partidos políticos. Tudo isso se fez visando consolidar a unidade política e social do Brasil, em uma época em que tais medidas pareciam temerárias. Como estratégia para ganhar o apoio popular, Getúlio decretou direitos trabalhistas, como o salário mínimo, limite de carga horária diária de trabalho de 8 horas, descanso semanal remunerado, carteira de trabalho, aposentadoria, férias anuais. E por causa dessas medidas, Vargas ficou conhecido como pai dos pobres. Entre as principais ações de Vargas nesse período estão os investimentos nas Forças Armadas, tanto no Exército e na Marinha, quanto com a criação da Aeronáutica em 1941. Para transformar o Brasil de um país agrário exportador para um país industrial, o governo reforçou os investimentos na infraestrutura, que Vargas já vinha fazendo em seus governos anteriores. É o que aconteceu com a instalação de empresas estatais do governo. Exemplo da Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco e a Fábrica Nacional de Motores, somando ainda a criação de institutos e conselhos nacionais para o controle de setores econômicos importantes, como o Conselho Nacional do Petróleo, que deu origem depois à Petrobras, e o Instituto Nacional do Mate, por exemplo.